Não somos mais escravos do pecado. Sua morte mudou nossa sorte. E em Romanos nos lembramos, justificados no seu amor, quando na cruz Jesus se entregou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sua graça nos deu, não vivo mais eu. Que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não somos mais escravos do pecado. Sua morte mudou nossa sorte. E em Romanos nos lembramos, justificados no seu amor, quando na cruz Jesus se entregou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sua graça nos deu, não vivo mais eu. Que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? Ele é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sua graça nos deu, não vivo mais eu. Que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? Quem nos pode separar do amor de Deus? Nem a morte ou qualquer circunstância. Se nós fomos chamados para viver na sua luz, de dia, de noite, sua voz nos conduz. E quem nos pode separar do amor de Deus? Nem a morte ou qualquer circunstância. Se nós fomos chamados para viver na sua luz, de dia, de noite, sua voz nos conduz. De dia, de noite, sua voz nos conduz. De dia, de noite, sua voz nos conduz. Que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? Ele é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Que diremos, pois, a estas coisas? Sua graça nos deu. Que diremos, pois, a estas coisas? Quem nos pode separar do amor de Deus? Nem a morte ou qualquer circunstância. Se nós fomos chamados para viver
conduz. Quem nos pode separar do amor de Deus? Nem a morte ou qualquer circunstância. Chamados para viver na sua luz, de dia, de noite, sua voz nos conduz. De dia, de noite, sua voz nos conduz. De dia, de noite, sua voz nos conduz. Sua voz nos conduz. Amém. Feche seus olhos nesse momento. Ó Pai, é tão bom saber que nós não estamos sozinhos neste mundo, que a voz do Senhor conduz as nossas vidas. Que estejamos atentos, ó Deus, a ouvir a voz do nosso Supremo Pastor. Meu Deus, obrigado por esta manhã, por estarmos juntos aqui, Pai. Tão bom. Que possamos levar esta mensagem, ó Deus, de salvação a todas as pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos despertados para isto, para que esta mesma voz que nos orienta também venha a orientar esta nação, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olha para o seu lado, direito, esquerdo, atrás, à frente. Há pessoas aí? Nós não estamos sozinhos. Então cumprimenta essa pessoa e diz assim: olha, um bom dia, que Deus abençoe a tua vida. Tempo de comunhão, tempo de podermos sentir a presença dos nossos irmãos, amigos. Sintam-se todos muito bem-vindos e abraçados, recebidos com carinho. Obrigado pela presença, obrigado pela sua vida hoje aqui. Olha, nós nesse momento vamos orar mais uma vez, e eu queria lembrar aqui de algumas pessoas que fazem falta, que não estão aqui. E eu estive agora a ligar para o Norberto, falei: não é possível, onde é que você está? É difícil estar aqui e não vê-los aqui, então ainda estão muito gripados e por isso hoje não puderam estar conosco, mas vamos estar a orar pelas suas melhoras. Também vamos orar pela vida da Alessandra. A Alessandra, esposa do Léo, que é a cunhada da Raquel e do Dinei. Estive com ela lá no hospital essa semana, no IPO. E ela está com leucemia aguda e já está na fila agora para o transplante de medula. Inclusive, depois eu vou pôr algumas informações no grupo da igreja para que possamos também ajudá-los de forma mais efetiva. Mas desde já esteja em oração, ela já está a fazer a quimioterapia e, obviamente, isso mexe muito. Mexe com o emocional, mexe com o corpo, mexe com tudo. Então, vamos sustentá-los em oração nesse momento. Vamos também lembrar aqui de orar pelas nossas famílias. Eu sei que nós passamos por lutas, talvez lutas no casamento, talvez na saúde. E nós passamos por momentos muito difíceis e não podemos viver como se estivéssemos sozinhos. Deus não nos fez para caminharmos sozinhos. Deus fez a cada um de nós, mas uniu. Jesus Cristo, Ele pagou o preço pela nossa vida e o Espírito Santo é essa linha que une. E nós somos um corpo. Somos diferentes e temos as nossas manias, nossas idiosincrasias, nessas coisas que nos diferem dos outros. Mas quando eu olho para o meu irmão, para a minha irmã, eu preciso estar atento, eu preciso rir, sorrir com ele, mas preciso também chorar com ele. E nesse momento eu quero pedir mais uma vez que você feche seus olhos. Esteja em oração nesse momento. Nós oramos também agora porque estão a retornar para o Brasil o pastor Eduardo
a irmã Marlúcia, Eunice, para que Deus os leve em segurança, assim como foi bom recebê-los aqui. Nós agradecemos a Deus porque vivemos um tempo onde há tanta separação nesse mundo, tanta segregação. E hoje, nessa manhã, quando estamos aqui, recebemos uma parte dos nossos irmãos ali da CCLX Porto. É tão bom saber que nós estamos juntos no reino. Temos que quebrar as nossas barreiras. Muitas vezes nós nos isolamos. Isso não é bom. Nós estamos unidos no mesmo propósito de levar a mensagem de Jesus Cristo a esta nação. Deus nos trouxe para cá para ganharmos Portugal para Cristo. Mas não fazemos nada sozinhos. Damos as mãos. E precisamos que todos, sejam portugueses ou sejam imigrantes, quem quer que seja que esteja nessa terra, conheça que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da sua vida. Então, nesse momento, feche seus olhos. Clama ao Senhor agora pela sua família. E se houver nesse momento complicações, entrega nas mãos do Senhor. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Eu não sei o que vai no seu coração, mas esse é o momento de entrega ao Senhor. Também alguma coisa muito importante é a gratidão a Deus. E talvez você esteja hoje aqui grato ao Senhor, porque Deus tem abençoado, Deus tem livrado do mal, apesar dos problemas, apesar da saúde, apesar dos relacionamentos complicados, apesar do trabalho ou da falta dele, Deus tem abençoado, tem dado a sua provisão. Então eu quero agradecer também ao meu Deus. Então agradece agora ao Senhor. Ó Deus, obrigado porque nesta manhã, Pai, nós estamos juntos aqui, reunidos ao redor do nome de Jesus, Pai. Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que, por quem vivemos. Meu Deus, eu ponho nas Tuas mãos, ó Pai, cada família aqui presente e representada, Pai. Os laços, ó Deus, matrimoniais e as lutas. Irmãos nossos que passam por lutas nessa área, dificuldades. O Senhor é o Deus de milagre, Pai. O Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor é o único que cria do nada. Então, ó Deus, cria nas nossas vidas. Do nada. Produz, ó Deus, nas nossas vidas algo novo. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos sabedoria na criação dos filhos. E os filhos na honra aos seus pais, e na família fortalecida, Pai, porque sofremos tantos ataques nesses últimos tempos. É uma onda tão forte para destruir, separar. E nós vamos, ó Deus, na contramão disso, nós vamos, ó Deus, contra esta onda tão forte. Então ajuda-nos, ó Pai. Todo poder, toda honra e toda glória pertencem ao Senhor. Nesta manhã, ó Deus, nós clamamos por aqueles que estão enfermos, clamamos, ó Deus, pela cura, se for para a honra e glória do Teu nome, ó Deus, cura a Alessandra, Pai. Mas se o Senhor, ó Deus, permitir que ela faça o tratamento, que ela faça o transplante e que seja restaurada, nós clamamos ao Senhor, ó Pai. Abençoa a vida do Léo, abençoa a vida, meu Deus, de toda a família, Pai, cuida deles, ó Pai. Assim, ó Deus, como aqueles que estão gripados, por aqueles que passam por momentos também na sua saúde de dúvidas, e clamamos ao Senhor, ó Pai, por cada um. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém, Pai. Nós vamos mais uma vez louvar ao nome do nosso Deus. E enquanto louvamos, poderemos também dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, momento também de gratidão. Não fazemos isto para trocar alguma coisa com Deus,
mas quando entregamos o nosso dízimo é por compromisso, por amor, por gratidão ao nosso Senhor. Então façamos isso desta forma, vamos investir no reino de Deus, porque tudo já pertence a Ele. Louvemos ao nosso Deus. Assim como somos, sei que nos amas, pois tu és maior que a nossa condição. Vimos tua luz resplandecer a verdade, mas em ti não há mais condenação. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, Cristo a bandeira. Das trevas para a luz, chamaste-nos teus, anunciar aquele que veio e que há de vir. Cristo Jesus, a morte venceu e sobre a carne derramou o seu poder. Hosana, aleluia, a Jesus, o Rei que vem. Hosana, aleluia, a Jesus, o Rei que vem. Ele vem. Assim como somos, sei que nos amas, pois tu és maior que a nossa condição. Vimos tua luz resplandecer a verdade, em ti não há, mas em ti não há mais condenação. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e Cristo a bandeira. Das trevas para a luz, chamaste-nos teus, anunciar aquele que veio e que há de vir. Cristo Jesus, a morte venceu e sobre a carne derramou o seu poder. Hosana, Hosana, aleluia, a Jesus, o Rei que vem. Hosana, aleluia, a Jesus, o Rei que vem. Ele vem para buscar a sua igreja. Ele vem no esplendor da sua glória. Ele vem e toda a terra temerá Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele vem. Ele vem. Sim, Ele vem. Ele vem. E toda a terra temerá Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor, ora
Jesus. Ora vai, Senhor Jesus. Ora vai, Senhor Jesus. Ora vai, Senhor Jesus. Ora vai, Senhor. Ora vai, Senhor Jesus. 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 Sim, Ele vai. Ora vai, Senhor Jesus. Ora vai, Senhor Jesus. Ora vai, Senhor Jesus. Ele vai para buscar a sua igreja. Ele vai no esplendor da sua glória. Ele vai e toda a terra temerá Deus. Maranata, ora vai, Senhor Jesus. Amém. E é tão bom podermos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Eu vou chamar aqui à frente as crianças, todas, até aos 8 anos. E hoje temos a Maria e a Aninha, que vão ter o privilégio de uma forma muito específica e direcionada poder contar estas boas novas e ensinar estas crianças as boas novas de Cristo Jesus. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor Deus, por essa manhã de sol, Senhor, de domingo, Senhor. Nós, ó Deus, podemos estar aqui na Tua casa para celebrar, para engrandecer e glorificar o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Pai, Te damos graças, Senhor Deus, por essas crianças que aqui estão, Senhor. Abençoa cada uma delas, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, as suas vidas, ó Deus, sua saúde, Senhor, o seu futuro, Pai. Pai, que desde pequenas, ó Deus, elas possam aprender da Tua palavra, Senhor Deus, e viver, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Abençoa a minha vida, da Aninha agora, Senhor, que estaremos com elas na salinha, Pai. Que elas possam, ó Deus, aprender da Tua palavra de uma maneira simples, Senhor. Nos abençoa, Senhor, no nome de Jesus. Amém. E como o João disse há pouco, nós temos o privilégio de ter aqui connosco alguns elementos da Igreja CCLX Porto, e mais uma vez é um privilégio poder estar convosco aqui e ter-vos cá connosco. É sempre bom poder partilhar. O Gaspar já é mais conhecido da casa, já veio cá algumas vezes, mas também alguns estão aqui. Miriam é filha de nossos irmãos Marta e Fernando, portanto também é da casa, são todos da casa. Joel, queria chamar aqui à frente, pode ser? Joel é o pastor da Igreja CLX Porto e tem sido muito bom este momento. Olá. Sim. Bom dia, Igreja. Parabéns também ao pastor João Melo e à sua família.
quando estava a dirigir-me aqui a este local, tive que procurar no GPS. Desculpem que a minha voz está atacada. Lembrei-me da carta de Paulo quando escreve a Filipenses. É uma carta muito interessante porque Paulo, quando escreve para a igreja, ele escreve num sentido do entusiasmo. Obrigado por me ajudarem, estou alegre por vocês estarem firmes na fé. Mas nós começamos a percorrer os capítulos, chegamos ao capítulo 4, no versículo, julgo ser 2 ou 3, um irmão depois poderá me ajudar, onde diz, alegrai-vos. Eu repito novamente, alegrai-vos, ou seja, é o apóstolo Paulo que escreve isto. E é tão interessante que, mesmo quando celebramos alguma coisa, as nossas circunstâncias são as mesmas. E o apóstolo Paulo, quando escreve, diz assim, eu sei que vocês estão ansiosos, eu sei que estão a passar por algumas dificuldades, mas alegrai-vos. Sejam felizes. E não é como cantámos há pouco sobre Romanos, não é a morte ou circunstância que nos deve roubar a alegria de termos uma igreja local. Não é a morte nem a circunstância que nos deve roubar a alegria de celebrar os 2 anos desta igreja. Então, alegrai-vos por esta igreja, alegrai-vos pelo pastor João Melo e a sua família sacrificam por vocês, pela família real. Não é o apóstolo Paulo que agora está a falar, mas é o pastor Joel que vem, ou seja, irmão em Cristo. Alegrai-vos por mais 2 anos que vão ter daqui para a frente, se Deus quiser, porque Deus vai ser convosco. Alegrai-vos pela equipa de liderança desta igreja, alegrai-vos por este espaço. Acredito que circunstâncias não vão mudar mesmo quando saírem daqui, mas ao saírem daqui sejam alegres por aquilo que Deus tem feito na vossa vida nesta igreja. E acredito que Deus vai ser por vós. E como o apóstolo Paulo também escreveu, que diremos destas coisas? Se Deus é por nós, então vamos nos alegrar, mesmo no meio da circunstância. Então 2 anos, que venha mais 1, mais 3, mais 4, mas que a morte e as circunstâncias da nossa vida não roube a alegria de celebrarmos mais um ano desta igreja. E nos dias de hoje há tanta coisa que nos roube para estarmos a sorrir. Então nós vamos estar alegres por isso, alegrai-vos. Filipenses 4:2. Lembrei-me agora. Então alegrai-vos por isso, repito, alegrai-vos, sejam felizes, porque Deus é por nós e quem será contra nós? Amém? Era uma palavra que eu queria trazer de entusiasmo, porque há tanta ansiedade hoje em dia e rouba-nos a alegria de celebrar aquilo que bom Deus tem feito na nossa vida. Deus abençoe. A Celso está convosco. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti e tu é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti e tu é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti e tu é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Tu és digno de tudo.
és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tu é glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, e tu é glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, e tu é glória. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, e tu é glória. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, e tu é glória. Amém. Só para não correr o risco de tropeçar e cair aqui, que eu sou desses. A glória do Senhor, amém? Que possamos viver essa dimensão, que possamos saber que o nosso Deus é o Criador e o sustentador de todo o universo. Obrigado mais uma vez, meus irmãos, por estarem conosco nessa manhã. Obrigado, Joel, pelo carinho, pela amizade. E tem sido um tempo muito bom podermos ouvir da parte de Deus que precisamos muito mais estar juntos e caminhar juntos do que separados. Hoje também o pastor Timóteo está a pregar lá na Maia, e daqui a pouco vem, e o Eduardo está lá a tocar também hoje. Então, estamos em missão, né? Então, hoje é isso, é essa cooperação, né, que nós podemos ver nisto a mão de Deus, podemos ver nisto. Obrigado, querido. Obrigado, meu irmão. Podemos ver nisto o agir de Deus, amém? Gente, abra a Bíblia lá em Sofonias. Eu sei que alguns já pensaram em dar o nome para o filho de Sofonias. Alguém conhece algum Sofonias? Eu não, fora da Bíblia, pessoalmente, eu estou a dizer assim, não? Porque falávamos aqui que alguns nomes, Abacuque também, eu acho que eu nunca conheci um Abacuque, né? Mas Sofonias é um nome que eu particularmente não vejo mais hoje, e tem um significado tão bonito. Quase que o Natan foi Sofonias. Não foi não, desculpa. Era Natan ou Tiago, Jonathan, Arthur, foram os nomes que passaram pela cabeça, mas Natan é um presente de Deus, por isso que foi presente de Deus. Pronto. Sofonias, capítulo 1, versículo 1. Palavra de Deus para os nossos corações,
hoje na escola bíblica já tivemos a oportunidade de examinar um pouco mais a estrutura do livro e vermos ali a sua época, a sua mensagem principal, a base histórica, enfim, tudo isso. Então vamos lá ao capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, porque a Tua palavra é revelada a nós, Pai. E ela traz vida, é ela que traz a esperança, a alegria, como vimos aqui hoje, Pai. Aceita, meu Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, mas neste momento em especial, fala aos nossos corações. Que a Tua palavra seja, ó Deus, como aquele prego bem cravado e que não saia, ó Deus, que possamos viver mesmo na Tua presença. E que, ó Deus, eu não atrapalhe, que seja apenas um instrumento em Tuas mãos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. É interessante quando nós lemos o texto bíblico, porque uma das coisas que eu já aprendi é que nada está na Bíblia por acaso. Todas as vezes, por exemplo, quando nós lemos início de ano, não é? Fazemos assim, vamos ler a Bíblia toda neste ano. Então, em 2023, várias pessoas fizeram o voto de ler a Bíblia. E aí começa a ler a Bíblia, mas de repente cai naquela parte das genealogias. Alguém aqui, vamos ser honestos, já pulou genealogias quando estava para ler a Bíblia toda? Levanta a mão aí. Olha lá, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. É igual aquele papagaio, né? Conhece aquele papagaio do pirata que quando, né? Ele era antes de um pastor. E aí quando o navio começou a afundar, o papagaio lá em cima, toda a gente a gritar, ele, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. O pastor não pode ver mão levantada que fala Deus abençoe, é automático, né? Mas a gente é assim, a gente faz um propósito, vamos ler a Bíblia. E de repente começa lá, porque Adão gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que gerou. E eu falei, gente, o que eu quero saber? Só que, se está na Bíblia, tem um propósito. E quando eu estava a ler Sofonias, eu fico na crise, porque essa semana eu preparei 3 sermões em Sofonias. E o primeiro sermão estava pronto, e tudo certo, estruturado, homileticamente, estava bonito. Sabe quando você faz aquele serviço bem feito? Eu falei, que sermão? E um dia eu estou lá, falei que a Priscila já era para ir 00:30, e a Priscila já estava mais para lá do que para cá. E aí eu falei assim, eu não estou em paz. O que foi? Não é esse sermão. E aí fui sentar para fazer. Comecei a estudar e tal, e papapá. E lá para as 2:30 da manhã, nasceu mais um. E agora vai. Não era. Sabe quando não tem paz? Não é que a mensagem é má, pelo contrário, toda a palavra de Deus é boa e talvez ao simples facto de nós lermos a Bíblia já é. Mas ainda foi mais um pouco. E aí lá quase amanheceu o dia, saiu. E eu falei assim, mas Senhor, mas não tem estrutura esse sermão. Quem me conhece sabe, eu fiz além da teologia, eu fiz engenharia química. Então eu tenho a minha cabeça muito cartesiana, né? Eu preciso ter muito início, meio e fim. A coisa tem que ter ali uma coisa. E, de repente, quando eu fui ler o texto, parei no versículo 1. E parei no versículo 1 e falei assim, mas por que Deus está a falar nesse versículo, nesse texto, falando que Ele é a nossa justiça? Porque justiça é um conceito também muito complicado. Já ouviu aquela cena assim, fulano fez justiça com as próprias mãos? Isso é justiça? Não, muitas vezes foi uma vingança. Nós confundimos, às vezes, a vingança com a justiça. Mas, muitas vezes, nós falamos da justiça como... e quem já fez direito sabe disso, quem estuda um pouquinho da área do direito sabe disso, que nem sempre a justiça é feita. Há uma premissa no direito que diz assim, a lei não atende aos que dormem. Ou seja, eu posso ter a razão, eu posso estar certo, mas posso perder uma causa. Por quê? Porque os factos, os que estavam nos autos, não condiziam com aquilo que realmente era. Eu já vi pessoas perderem causas e elas estavam corretas. Então a justiça, ela, humanamente falando, ela é complicada, ela é relativa. Mas quando a gente fala da justiça de Deus, e assim, Deus é justo, toda a gente gosta de ouvir que Deus é amor. Amém?
Deus é amor, e Ele é amor. Só que Deus é poder, e Ele pode todas as coisas, e nós confiamos nisso. Mas quando a gente vai dizer que Deus é justiça, às vezes isso já começa a complicar, porque a gente atrela, a gente junta justiça na nossa cabeça ao conceito de apertar a coisa, ou seja, de um Deus meio que quase que vingativo. Não. Deus é a nossa justiça, e o texto todo de Sofonias vai falar sobre isso. Por exemplo, o capítulo 1, a profecia vai para quem? Está direcionada a quem? Aos povos ao redor. O capítulo 2, a profecia está direcionada a quem? Ao povo de Israel. E tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, a profecia é contra o pecado. Vocês estão longe, isso não é bom e voltem. Basicamente isso. Mas chega no capítulo 3, nós temos uma mensagem de esperança, de renovo. Para dizer o seguinte, que justiça de Deus tem a ver com o amor sendo manifestado através do seu poder para gerar a verdadeira justiça, que é trazer para perto dele. Deus quer que nós caminhemos perto dele, que estejamos juntos com ele. Quando eu leio o texto de Sofonias, a primeira palavra que aparece é palavra do Senhor. Verifica na Bíblia de vocês se Senhor está maiúsculo. Todo maiúsculo. Tá? Toda vez que tiver todo maiúsculo, ela é tradução de Yahvé e não de Adonai. Ou seja, o que nós estamos a ler aqui é um Deus que foi revelado. Lembra lá com Moisés, quando ele falou assim, eu vou chegar no Egito e vou falar o quê? Quem é que me enviou? Diga que o eu sou te enviou. Se o eu sou, e essa palavra vai dar origem a essa palavra Javé, Yahvé, Jeová, o Deus revelado, o que nós estamos a ver aqui é que esse Deus revelado é que veio. Ou seja, a palavra que está sendo dita não é do Sofonias, mas é de Deus, o Deus que se revelou. O que nós conhecemos de Deus? O que nós podemos conhecer de Deus? Tão somente, apenas, aquilo que Ele mesmo nos mostra. Só o que Ele nos mostra. Nós não sabemos mais nada. Quando nós olhamos a revelação de Deus, e nós temos a tal da revelação geral, né? Ou seja, na natureza Deus se revela, mas nós também temos a revelação específica. E Sofonias, nós vimos hoje na escola bíblica, aponta para quem? A mensagem dele aponta diretamente para quem? Para Jesus. Porque é o Deus presente, é o Deus que está junto, é o Deus que esconde, o Deus conosco. O Deus conosco é o Emanuel. Emanuel, que é um título dado ao Messias, que é Jesus. Toda a Escritura aponta para Jesus. Então, palavra que é do Senhor, que busca relacionamento. Deus não quer ser um Deus de longe, Ele é Deus de perto. Quando no texto bíblico, lá em Jeremias, vai dizer assim, Deus não é só um Deus de perto, mas também de longe, e que num cântico que nós cantamos, a gente inverteu a letra, né? Deus não é só Deus de longe, mas também de perto, mas o texto bíblico diz, Deus não é Deus só de perto, mas também de longe. Por quê? Porque eles estavam no cativeiro babilônico, estavam longe, e naquela época, no imaginário, Deus era um Deus local, regional. Mas o que ele está dizendo a ensinar ao povo, mesmo no cativeiro, Deus é Deus de todas as coisas, é o Senhor do universo. E quando a gente olha aqui o texto, ele está dizendo, a palavra do Senhor, o que se revelou a Moisés, é esse Deus revelado que busca relacionamento, é Ele quem está dizendo. É Ele quem vai falar agora. Para dizer o seguinte, nós temos autoridade naquilo que falamos, autoridade espiritual, desde que falemos da palavra de Deus. Porque a nossa autoridade não está em nós mesmos, mas está no Senhor que habita em nós. Muita gente boa, fiel até, piedosa, fala de si. E quando falamos de nós mesmos, não há autoridade espiritual nisso.
Mas quando eu falo daquilo que Deus fez na minha vida, que faz na minha vida, aquilo que Deus fala através de mim, isso tem poder e autoridade. Isso para dizer que muitas vezes nós não partilhamos o amor de Jesus, nós não falamos do Evangelho às pessoas porque nós temos medo. Temos medo. Só que se nós falarmos naquilo que nós mesmos sabemos, obviamente é melhor ficar quieto. Fica quieto. Agora, se nós falamos no poder do Espírito Santo, com amor, o Senhor é quem age. Não sei se já tiveram uma experiência de, mesmo com receio, com o coração acelerado, vai partilhar o Evangelho e a pessoa que você achava que estava toda fechada, ela para e começa a te ouvir e te pergunta mais um pouco, e ela quer saber mais sobre aquilo, porque ela não conhece. E a evangelização nada mais é do que um ex-faminto a dizer para aquele que está faminto, onde encontrou comida, onde nós encontramos a razão da nossa vida, onde nós encontramos a alegria e a paz, que excede o entendimento. Sabe, veio a Sofonias, e aí é interessante porque a palavra do Senhor veio a Sofonias. Sofonias significa aquele que é escondido por Yahvé, aquele que é guardado por Deus. Para nós entendermos que quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor envia a nossa vida a este mundo, Ele é quem nos guarda. O Senhor é aquele que não dorme, que não tosqueneja, que não cochila, que não pisca sequer, é aquele que está sempre atento, o guarda de Israel, diz a palavra. Para dizer que aquilo que nós passamos na vida não foi porque Deus piscou. Deus piscou e não me viu. Por isso que eu estou nessa situação. Não, Deus está contigo. Seja no momento mais alegre, mais feliz, de maior vitória da sua vida, ou no momento mais complicado, mais triste, mais choroso. Deus está contigo. Não caminhamos sozinhos, não precisamos caminhar sozinhos. Quantas vezes o povo de Israel caminhava sozinho? E Deus falava, eu sou o seu Deus. Tanto é que no capítulo 3 de Sofonias, Deus vai dizer assim, Deus, Yahvé, né, o Senhor, vírgula, o rei de Israel, vírgula, e continua a dizer, só para lembrar o povo que lá atrás, quando ele pediu um rei, porque toda a gente tem um rei, nós queremos também ter um rei, mas o rei era o Senhor, e Deus está a lembrá-los disso. O facto de vocês estarem a passar o que passam, é porque não têm reconhecido a Yahvé como o seu rei. Muitas vezes nós passamos por luta, e todos nós, ninguém está isento de passar problemas nessa vida. A Bíblia diz, inclusive, ao contrário. No mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então vamos passar por momentos complicados? Vamos. Mas o Senhor está conosco. E aí ele vai dizer assim, palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi. E a palavra Cusi, né, também em algumas, pode ter a variante de Cuxi, são os cuxitas, os cusitas. Um dos primeiros filhos, esse nome aparece pela primeira vez como filho de Cam. Cam, filho de Noé. Lembra disso? E o Cam, é que vai dar origem ao povo africano, vai povoar a África. A palavra Cusi significa literalmente de pele escura. O que me leva a perceber que se Sofonias é filho de Cusi, então Jeremias não tinha olho azul. Aliás, Sofonias, né? Sofonias não tinha olho azul. Era um homem de origem, provavelmente esse termo na época era mais ligado à Etiópia, aquela região da África ali mais abaixo. Ok? E é dali que ele vem. E ele vai dizer, filho de Cusi, filho de Gedalias, aí é o avô, ele é neto de Gedalias. A palavra Gedalias significa, e vamos ver muito Ias, e Gedalias, o próprio Josias, tudo, né? Sofonias, toda vez que terminar, no português ficou assim, mas a ideia ali é que vai dar origem, sempre vai ter o Yahvé. Quando termina com El, Daniel, Ismael, o El é exatamente o Elohim, né? Deus, o Elohim é alguma coisa. Daniel é Deus é meu juiz. Por quê? Dan é juiz. Ni, meu.
El, Deus. Então, Deus, meu juiz. Ok? Ias, Yavé. Ele vai dizer aqui, olha, Gedalias. Por que ele está a dizer de onde ele veio? E eu fico a pensar, e isso também ficou na minha cabeça, porque nós somos fruto das nossas escolhas pessoais, mas nós também somos fruto da nossa família. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Todos nós temos orgulho, em alguns pontos, de sermos filhos de quem somos. E todos nós temos, talvez até alguma coisa que nos envergonha, pelo fato de sermos filhos de quem somos. Só um cego não vê as virtudes, mas também os defeitos. O problema é quando nós só vemos os defeitos. E o problema também é quando só vemos as virtudes. Tem gente que é meio tapado nisso. Então nós temos que ter a visão. Ou seja, somos fruto. Eu tenho muita coisa dos meus pais. Muita coisa a gente vai mudando ao longo da vida. Claro, a gente vai conhecendo pessoas. E as pessoas influenciam a gente, nós influenciamos outras pessoas. Mas eu tenho coisas que eu carrego. O jeito de fazer algumas coisas, o jeito de falar, às vezes eu me pego a falar da mesma forma que meu pai fala, ou da mesma forma que meu avô falava. E às vezes são coisas boas, mas às vezes não são. Eu fico a olhar por que Jeremias? Porque Jeremias foi contemporâneo de Sofonias, então, quando eu falar Jeremias aqui, é Sofonias. Por que Sofonias vai dizer assim? Palavra do Senhor. Primeira coisa que ele está a dizer, eu estou a falar aqui em nome de Yavé, não estou a falar em nome de Sofonias. Eu, Sofonias, sou filho de Cusi, ou seja, sei de onde vim, sei a minha origem. Sou neto de Gedalias. Quem foi Gedalias? E o nome significa Javé ou Jeová, engrandeceu. Era alguém que talvez não tinha muita coisa, alguém que talvez não valorizasse muito quem era, mas que Deus o engrandeceu. Deus o tornou grande. Então, Gedalias foi alguém que fez alguma coisa muito boa. Então, ele está a puxar isso. Olha, o meu avô foi Gedalias, aquele que Deus engrandeceu. E o meu bisavô era Amarias, que significa Deus prometeu, ou Javé prometeu. Então, Deus fez uma promessa que engrandeceu e que chegou até a vida dele. Lembra de quando Paulo escreve a Timóteo, e ele vai citar a mãe e a avó. Como é que era o nome delas? Eunice e Lloyd, não é isso? A Eunice e a Lloyd, ou seja, a fé que habitou na avó, habitou na mãe e agora habita no filho. Primeira coisa, fé não é herdada geneticamente. Não era isso que Paulo estava a dizer ali. O que ele estava a dizer, e Sofonias também, o que ele está a dizer é o seguinte: o exemplo de fé da vida da avó foi tão forte que a mãe também seguiu aquela fé e o filho seguiu aquela fé. Que bom. Nem sempre isso acontece. E eu tenho orado muito, porque há muitos pais que hoje têm sofrido porque os seus filhos têm se afastado dos caminhos do Senhor. E foram criados no temor de Deus, foram ensinados nas Escrituras, mas esse mundo tem perversidade demais. Há uma, como é que eu vou dizer isso? Uma orquestração para que as famílias sejam destruídas, e por isso que nós oramos hoje mais ainda pelas famílias. Há uma orquestração para isso. Ou nós achamos que não estamos em batalha, em guerra? Estamos. A Marias, Deus prometeu. E ele vai buscar ainda mais um exemplo a mais atrás, ele vai buscar o trisavô. É trisavô mesmo que se fala? Tataravô, não sei. É o trisavô, não é isso? Acima do bisavô. Então, olha, filho de Cusi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias. Quem foi Ezequias? Foi um dos melhores reis que Judá teve. Um dos melhores reis, um homem de Deus. Um homem de Deus que o profeta Isaías uma vez recebeu uma profecia para entregar a ele e foi lá dizer: Deus mandou dizer para você pôr em ordem a sua casa, porque vais morrer.
E Isaías entregou a mensagem e estava a ir embora. E o que Ezequias vai fazer? Vai orar ao Senhor, vai chorar na presença, vai clamar a Deus. Talvez seja a oração mais forte que ele já fez na vida. Senhor, e tal, e pá, e pá, pá, pá. E aí, antes de Isaías sair, Deus fala com Isaías: Isaías, volta lá e diz para ele que eu vou conceder para ele mais 15 anos. Imagina se você já soubesse que tem mais 15 anos, o que você faria? E aí, Deus concedeu mais 15 anos para Ezequias. Aprendemos que Ezequias era um homem de oração, um rei que teve muitas coisas boas, um homem de oração. Só que Ezequias, nesses 15 anos, vai gerar mais um filho. E o nome desse filho não aparece, curiosamente, Sofonias não põe na linha genealógica dele. Ele pula. Ele vai gerar um homem chamado Manassés. Gente, Manassés vai começar a reinar, se eu não me engano, com 12 anos de idade. Vai ter um reinado muito longo, 55 anos de reinado. E vai ser o pior rei de Judá. Eu não estou dizendo que se Ezequias tivesse morrido lá, e não tivesse sido gerado, se o povo não teria caminhado da mesma forma, né? Porque a gente às vezes quer atrelar essas coisas. Não sei dizer. Eu sei que Deus permitiu que ele vivesse 15 anos, gerasse Manassés. Manassés agora vai ser o pior rei. Manassés vai instituir novamente aquele culto a Moloque. Na escola bíblica, mais ou menos, já lembramos aqui aquela ideia do sacrifício das crianças, a ideia da palavra inferno, que vai surgir agora na época de Sofonias, que é o Geena, que era o Geinon, aonde havia pranto e ranger de dente e cheiro de enxofre por causa do lixo também que se queimava naquela região. A grande questão é que Ezequias, que foi o melhor rei, que significa que Javé fortaleceu, vai gerar um filho chamado Manassés, que significa esquecimento. Se nós nos esquecermos da grandeza de Deus, do que Deus já fez, cometeremos muitas falhas. Manassés simplesmente esqueceu-se de tudo. Alguns estudiosos vão dizer que Manassés mandou prender Isaías, o profeta, e esquartejou Isaías enquanto estava vivo. E mandou seus pedacinhos para vários lugares para dizer que ele era o rei, ele é que mandava. Porque quando você destrói o profeta, o esquecimento da lei é natural. Por que a gente acha que depois Josias vai ter um trabalhão para fazer a reforma e ler e achar por acaso o livro de Deuteronômio que estava perdido no meio do tempo? Porque durante todos aqueles anos, ninguém sequer leu as Escrituras. Nós erramos porque erramos sem conhecer as Escrituras, é o que a Bíblia diz. Hoje nós temos acesso a tantas versões da Bíblia. Estávamos a falar aqui agora com o Márcio, né? É a versão tal, eu tenho aqui na minha... Tantas versões da Bíblia, é no telemóvel, é de papel, é onde quiser, entra na internet, nós temos Bíblias e Bíblias, mas nunca a Bíblia foi tão pouco lida como nos nossos dias. Nunca houve tão pouco conhecimento da palavra. Se a Bíblia é a palavra de Deus, e aí ele vai dizer assim, filho de Ezequias, mas ele não fala de Manassés. Ele já vai pular direto para Josias. Ele fala até do Amon. Até do Amon ele vai falar. Mas Manassés teve uma coisa muito interessante, isso está escrito no livro, eu acho que são das Crônicas. Reis não fala sobre isso, mas Crônicas vai falar. Que Manassés, no fim da sua vida, vai pedir perdão a Deus por tudo que ele fez. E sabe o que vai acontecer? Deus perdoa. E, gente, é aquela brincadeira que a gente faz, se eu fosse Deus, eu matava Manassés. Mas Deus perdoou. Se Deus perdoou Manassés por todo o mal que ele fez, não apenas na vida dele, mas na vida de tantas outras pessoas, Deus pode perdoar a cada um de nós. E Deus pode perdoar esta nação. Eu creio que Deus pode trazer essa nação aos seus pés.
Muitas vezes nós ficamos nessa coisa, olha a justiça humana batendo na cabeça. Ah, mas era um violador, era um assassino, esse não merece a salvação. Falamos ou não falamos? Pensamos ou não pensamos? Ainda mais se for com um filho nosso, com uma filha nossa que fez uma atrocidade. Porque quando é com os outros é diferente, mas quando é na nossa casa, a coisa aperta. E nós queremos mais é que morra, mais é que vá para o inferno. Mas Deus mandou a gente falar para todas as pessoas. E Manassés fez o que fez, mas pediu perdão ao Senhor, arrependeu-se dos seus pecados e Deus o perdoou. Mas Sofonias não buscou a referência de Manassés. Ele vai dizer agora direto, olha, filho de Ezequias, nos dias de Josias, e Josias significa Yahvé traz cura. Por que traz cura? Porque o povo estava doente. Estavam doentes espiritualmente. Eu gosto muito dos significados dos nomes no hebraico, porque é uma lição, é uma história. Deus conta a história através do povo. Se Manassés é o esquecimento, Josias é a cura. Nós precisamos de mais Josias hoje. Precisamos ser cura para esse mundo que está doente e não entrar no mesmo barco. Porque às vezes a pessoa começa a fazer uma reclamação com a gente sobre alguma coisa e a gente entra no meio da reclamação. É para falar mal, vamos falar mal. E aquela coisa do criticar, não é? Do falar mal, é uma coisa que contagia. Temos que tomar muito cuidado com isso. Falar bem é difícil, mas falar mal é tão fácil. Já viu como é que estava a roupa daquela pessoa aquele dia? Ah, eu vi, rapaz, não sei o quê. Mas não é só aquele dia, não, todo dia. Tem um mau gosto que eu vou te falar. Ai, mas não sei o quê, papapá, papá. E você chega a outro, mas é fácil falar mal. Fácil. Mas falar aquilo que é verdade e para o bem e para a salvação, exige um pouco mais de esforço. Josias é o que cura, é o que sustenta, é o que ajuda. E aí, ele vai buscar agora a ascendência de Josias. Josias, filho de Amon. Mas como eu disse, ele não vai até Manassés, ele para em Amon. E Amon foi um homem esquisito, porque imagina Manassés, 55 anos a reinar. Influência da Assíria. A Assíria era a grande potência da época. O Egito era o grande inimigo da Assíria. Manassés, que era vassalo da Assíria, dá um nome egípcio para o filho. Porque Manassés ainda é um nome hebraico, mas Amon é um nome egípcio, que significa oculto, ocultismo. É engraçado isso, porque quando nós olhamos para o texto, vamos perceber que Sofonias está a fazer uma linha histórica a dizer o que é de bom e o que é de mal. Eu não sei se o pergaminho acabou e ele não conseguiu falar filho de Manassés. Mas a questão é que não está lá, mas Manassés faz parte dessa história aqui. E Amon teve um reinado incrível, 2 anos e foi assassinado pelos seus copeiros. Os próprios guardas que cuidavam dele acharam que ele era um rei tão mau, mas tão mau, não queremos outro Manassés, mataram ele. E aí o Josias, com 8 anos de idade, começa então a ser o novo rei aqui. E aí o texto bíblico vai dizer, palavra do Senhor, Javé, o Deus revelado, que veio a Sofonias, aquele que Deus guarda, filho de Cusi, filho de Gedalias, aquele que Deus engrandeceu, filho de Amarias, o que Deus prometeu, filho de Ezequias, o que Deus fortaleceu. Nos dias de Josias, aquele que é cura, filho de Amon, que estava no ocultismo, e se puséssemos uma vírgula e falássemos filho de Manassés, aquele que esqueceu, rei de Judá. E a palavra Judá significa glorificado, louvado, exaltado. Eu quero dizer que a herança que nós carregamos na nossa história, seja familiar, seja das nossas decisões, Deus pode transformar.
Nós não precisamos repetir os mesmos erros dos nossos pais. Nós não precisamos repetir os mesmos erros dos nossos líderes. Nós não precisamos pecar da mesma forma que toda a gente ao nosso redor está a pecar. Nós precisamos entender que Deus nos guarda. Somos Sofonias nesse ponto. Estamos guardados pelo Senhor. Lembra daquela história, né? Papai do céu, guarda a gente no seu bolso. É essa história. Deus guarda. Deus protege. Por que Ele faz isso? Porque Ele quer relacionamento. As nossas histórias pessoais dizem muito sobre nós. Revela quem nós somos, é verdade. Mas Deus faz novas todas as coisas. E por isso somos convidados por Deus a vivermos em novidade de vida. Novidade de vida. E eu quero encerrar lendo o texto de Sofonias, capítulo 3, a partir do versículo 9, quando diz assim: depois de Deus falar contra os pecados das nações, contra os pecados de Israel, e bater nisso muito forte, Deus vai trazer todas as pessoas agora e vai dizer o seguinte: então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Gente, Israel em algum momento perdeu-se na sua missão. A missão era: sejam bênção em todas as famílias da terra. E eles depois passaram a ser: só nós é que somos. E fecharam-se, perderam seu espírito missionário. Uma igreja que está a nascer, está a ser plantada como a local, precisa ter um ADN missionário. Precisamos olhar para esse país com um olhar missionário. Precisamos olhar para os países ao redor com um olhar missionário. Precisamos olhar para outros continentes com um olhar missionário. Porque foi assim que o evangelho chegou até nós. E ele vai dizer ainda: desde além dos rios da Etiópia, lembra do Cusi? Lá de baixo, desde lá do sul, lá da África, os meus adoradores, o meu povo disperso me trará ofertas. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Deus não quer gente orgulhosa, Deus quer gente quebrantada na sua presença. Vamos quebrar o nosso orgulho, gente. Às vezes a gente é duro demais, a gente bate demais porque porque é o meu nome. Não é o nosso nome coisa nenhuma, é o nome do Senhor é que vale. Precisamos aprender a deixar Deus quebrantar o nosso coração. Naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos, diz a palavra de Deus. Mas deixarei, versículo 12, no meio da cidade os mansos e os humildes que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano nas suas bocas, eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você, Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, o Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Amém? Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe nas suas mãos, não deixe as suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está no meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você com o seu amor e renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais pese como vergonha. Nessa época, agirei contra todos os que oprimiram vocês, salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos, darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo, eu ajuntarei vocês, naquele tempo, eu os trarei para a minha casa, eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Amém. Não vamos buscar a honra para nós mesmos. É isso que ele está a dizer. A honra é do Senhor.
Quem honra é o Senhor. Por isso que temos falado, aqui no local nós não encorajamos os títulos que a gente tanto gosta, seja a função, aí sim, acolhida. Mas o título pelo título, não encorajamos isso. Porque o título é do Senhor. O melhor título que temos é servo de Deus. Amém? E eu ainda fico meio confuso quando alguém fala assim, fulano é um grande servo de Deus. Se é um grande servo de Deus, é o mais pequeno de todos. Porque servir a Deus é a nossa missão de vida. Feche seus olhos nesse momento. Deus é a minha justiça. Palavra do Senhor, que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filhos de Amon, rei de Judá. Ó Deus, obrigado, Pai. Porque a vida de Sofonias inspira a minha vida. Sofonias, meu Deus, que era de sangue real. Sofonias, pai, que viveu numa das piores fases de Judá, cresceu a ver os sacrifícios das crianças, cresceu no meio daquela idolatria toda, cresceu no meio do esquecimento da tua lei, mas o Senhor o guardou para que ele pudesse levar a mensagem de esperança e de salvação. Da mesma forma, Pai, nós vivemos num mundo tão confuso, onde muitas pessoas esqueceram-se completamente de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar, para que ao caminharmos, levemos na nossa vida, na nossa cara, na nossa palavra, o amor de Jesus Cristo, Pai. O nosso Deus, Ele sim, o Senhor, é a nossa justiça. Obrigado, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Vamos louvar o nome do nosso Deus nesse momento. Podemos ficar em pé? Só tu és digno de receber adoração. A ti elevo o meu louvor, minha canção. Pois não há como o Senhor, quem se compara ao Senhor. Deus absoluto, inabalável és, e a tua palavra sopra vida em nós. Sabemos quem és, Deus absoluto, inabalável és, e a tua palavra sopra vida em nós. Sabemos quem és, espero em ti, quão suficiente és para mim. Toda a riqueza que possuí não tem valor perto de ti. Pois não há como o Senhor, quem se compara ao Senhor. Deus absoluto,
inabalável és. A tua palavra sopra vida em nós. Sabemos quem és, Deus absoluto. Inabalável és. A tua palavra sopra vida em nós. Sabemos quem és. Quem se compara ao Senhor? Quem se compara ao Senhor? Só Ele é digno de louvor e não tem igual. Cantamos a majestade, pois não há outra verdade. Ele é digno de louvor e não tem rival. Quem se compara ao Senhor? Quem se compara ao Senhor? Só Ele é digno de louvor e não tem igual. Cantamos a majestade, pois não há outra verdade. Ele é digno de louvor e não tem rival. Não tem, tu não tens rival. Não tens, ó Deus, tu não tens rival. Tu não tens rival. Deus absoluto, inabalável és, e a tua palavra sopra vida em nós. Sabemos quem és, Deus absoluto, inabalável és. A tua palavra sopra vida em nós. Sabemos quem és. Quem se compara ao Senhor? Quem se compara ao Senhor? Só Ele é digno de louvor e não tem igual. Cantamos a majestade, pois não há outra verdade. Ele é digno de louvor e não tem rival. Não tens, tu não tens rival. Nada se compara a ti, tu não tens rival. Tu não tens rival. Não tens rival. Nada se compara a ti, Deus.